A nossa próxima atividade vai debater os projetos estratégicos de minerais críticos. Só vamos aguardar aqui o pessoal tirar uma foto. Muito bem, e então eu convido aqui para moderar o próximo painel o senhor Júlio Neri, diretor do IBRAM. Por gentileza, senhor Júlio. Convido também os debatedores dessa atividade, Leandro Faria, diretor da CBA, por gentileza, senhor Leandro. Convido também o senhor Fábio Brandão, diretor da Vale, por gentileza, senhor Fábio. Convido o senhor Rodrigo Amado, diretor executivo da CBMM. E convido o senhor João Luiz de Carvalho, presidente da Geosol, para compor esse painel. E eu passo aqui a palavra ao senhor Júlio para dar seguimento ao painel, por gentileza. Bom, novamente, bom dia a todas e a todos. Vou começar rápido aqui para a gente não perder muito tempo, né, do painel, porque aqui a gente tem 4 empresas que eu admiro bastante, né? Não trabalhei na Vale Base Metals, mas trabalhei na Vale, então é alguma coisa. O João Luiz é um amigo de muito tempo, conheço ele bastante tempo na Geosol, com quem eu trabalhei bastante na MBR, né? Que é uma empresa também que eu admiro já há muito tempo, né? A CBMM, que é uma empresa que a gente tem sempre que reconhecer que todo mundo fala em avançar na cadeia mineral. A CBMM inventou a cadeia mineral do nióbio, ela que criou, né, todo o processamento do nióbio, a utilização, e hoje trabalha em aplicações diversas da siderurgia, mas extremamente importantes, como, por exemplo, a mobilidade urbana, né? A hora que eles criaram esse ônibus, que eu, infelizmente, não pude ir no dia da visita, mas criaram um ônibus lá que pode ser carregado em 15 minutos. E no dia que foi carregado lá, o nosso presidente, Raul Jungmann, ficou admirado, porque ele não carregou em 15 minutos, carregou em 13. Então é um exemplo assim que você vê que, para uma frota urbana, para controle de emissão de gases numa cidade igual São Paulo, igual Rio, Belo Horizonte, é algo extremamente importante, né, e fundamental, né? Então, a gente tem também aqui a CBA, né, que é uma empresa também já tradicional no Brasil, né, e que também tem um bom avanço na cadeia de produção e tudo. E eu acho que eles podem colocar para a gente pontos importantes aí nessa questão, porque quando a gente fala muito nesse avanço, a gente tem que sempre lembrar que existem outras condições que vêm junto, né? Não é simplesmente vontade política para fazer. A gente tem que criar condições no Brasil para assim, ter um ambiente, né, mais amigável para as empresas, para a industrialização, né? As indústrias no Brasil vêm sofrendo e, com isso, diminuindo sua participação no PIB. Eu sempre coloco isso, que a gente tem que voltar a crescer a participação das indústrias no PIB, porque é o setor que remunera melhor, é o setor que dá mais desenvolvimento e que ajuda todos os outros, né? Então, a gente tem que trabalhar nisso. Sou meio suspeito que trabalho na indústria, trabalhei na indústria direto, hoje eu estou numa instituição de representação, mas foram 42 anos na indústria extrativa, mas é indústria de qualquer forma, né? Mas eu vou passar, então, a primeira apresentação aqui, que está no nosso quadro, né, para o Leandro Faria. Leandro, pode assumir aí. Se quiser fazer daqui ou fazer lá do púlpito, fica à vontade, tá? Ficou melhor para você.
Lembrando só, vamos tentar os 10 minutos para a gente poder ter o tempo no final. Licença para ficar de costas, doutor. Bom, quase boa tarde, né? Mas, por enquanto, ainda muito bom dia a todas e a todos. É uma enorme satisfação estar aqui, então, portanto, agradeço aos organizadores do evento, também cumprimento os colegas do painel e toda essa plateia super qualificada. Eu sou o Leandro, sou responsável pela área de sustentabilidade, de impacto social e algumas outras áreas, e é uma enorme satisfação poder falar do papel do alumínio na transição energética. Mas antes de falar do papel do alumínio especificamente, quem é a CBA? Né? Uma jovem senhora que completa esse ano 70 anos de idade e que ao longo das últimas 7 décadas vem produzindo alumínio com o objetivo de atender o mercado doméstico de forma sustentável, responsável, de cadeia, num formato em cadeia completamente integrada, que devo dizer que uma das poucas no mundo a fazer dessa forma. A CBA é parte de um portfólio de investimentos da Votorantim, que compõe aqui diversos segmentos. Nós abrimos capital em 2021 aqui no Brasil, a Votorantim como controladora e 32% aqui de free float. Então, é bastante relevante participar de um conglomerado desse, pela oportunidade de pensar soluções em conjunto, não só em mineração e metalurgia, mas de uma forma mais ampla em segmentos diversos. Os nossos pilares estratégicos estão baseados basicamente nos valores Votorantim, mas no horizonte médio, curto e até longo prazo, a gente acredita que a nossa estratégia se fortalece e segue firme em 4 pilares. O primeiro deles crescimento, obviamente balanceando o risco-retorno, né, um crescimento responsável. Competitividade, uma alavanca fundamental para a manutenção da nossa estratégia. E devo dizer aqui que a integração desde a extração da mineração da bauxita até a produção de produtos downstream, né, ou de atendimento a diversos segmentos de mercado após a produção de alumínio primário, traz para a gente um fator de competitividade relevante, não só em custos, mas em impacto também, impacto socioambiental absolutamente positivo. Que seria aqui o terceiro pilar, né? Atuamos de uma maneira socialmente, ambientalmente e com a governança muito bem estabelecida, buscando aqui gerar impacto positivo para todos aqueles que se relacionam com a gente, especialmente no diálogo aqui de hoje com os investidores, com o setor público e com parceiros que alguns estão aqui, inclusive velhos amigos. O quarto, não diria o último, mas o quarto pilar é a transformação por meio da digitalização e parcerias estratégicas. Nós acreditamos que só faz sentido se caminharmos nessa agenda juntos. O nosso business, ele contempla, como eu disse, a integração de toda a cadeia de produção. São 3 business divididos em energia, produção de alumínio primário e produção de alumínio transformado. Então, não só na etapa de mineração e metalurgia, mas também na etapa de geração e transmissão, nós temos aqui capacidade de fazer gestão totalmente integrada na nossa operação. Aqui um design de onde estamos presentes. Temos muito orgulho de ser uma empresa genuinamente brasileira, com um objetivo e principal estratégia de atendimento doméstico, mas, obviamente, capturando oportunidades que não sejam aqui ou que sejam em parceiros fora do Brasil. Nós estamos presentes no Sul, Centro-Oeste, Sudeste e também Nordeste, com todos esses assets aqui. Um destaque para 21 usinas hidrelétricas que são capazes de produzir 100% da energia necessária para a produção de um metal que é, em comparação com o resto do mundo, muito sustentável, tanto em emissões, pegada de carbono, quanto outros aspectos também ligados à agenda ESG. E também, vale dizer, a nossa capacidade e autossuficiência na produção de bauxita, que também nos coloca numa posição de bastante controle dos custos e demais aspectos da nossa produção.
Temos uma estratégia muito bem estruturada, ligada ao pilar de impacto positivo, uma estratégia SG 2030. Aqui essa imagem traz uma ideia de quais são os pilares onde nós atuamos, são 10, digamos, drivers, não pilares. Cada um desses drivers possuem início, meio e fim da sua respectiva atuação. Um exemplo dentre esses pilares, a nossa atuação em redução de emissões de gases de efeito estufa. Hoje nós somos uma referência global na produção de alumínio de baixo carbono. Esses dois gráficos representam as duas principais etapas em termos de emissão de carbono para a produção de alumínio. O alumínio ele é responsável por emissão de mais ou menos 2% de gás de efeito estufa no mundo. Então, ele é parte do problema, mas também é parte da solução quando produzido com energia renovável, como é o caso da CBA. E nessas duas etapas que são responsáveis por 92% das emissões de gás de efeito estufa do alumínio, nós estamos muito bem posicionados. Na primeira delas, a refinaria, somos o melhor ou a menor intensidade do mundo. E na segunda, a produção do próprio alumínio líquido na fase de eletrólise, estamos ali no primeiro quartil. O alumínio por si só, ele é um metal bem relevante na transição energética por alguns dos fatores que eu trouxe aqui. O alumínio é leve, o alumínio é um ótimo condutor de eletricidade, o alumínio é infinitamente reciclável e é também durável, resistente, o que significa dizer que podemos atender mercado automotivo com redução de peso, redução de consumo, melhor eficiência no processo de montagem, produção e transmissão de energia elétrica, dentre outros atributos. O alumínio é, sem dúvida nenhuma, um metal do presente e do futuro da transição energética. Buscamos estar sempre guiados pelas melhores práticas globais. E, é claro, não vou me ater a todos os reconhecimentos, ratings e etc., que estão aqui neste slide, mas vale dizer que onde existe uma indicação de melhor prática ou de reconhecimento do que é produzir de forma responsável, sustentável, ambientalmente e socialmente, a CBA, então, busca aderir e busca se desafiar nos processos de gestão e de produção de alumínio. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Vamos passar agora para o Rodrigo, da CBMM. Rodrigo, fica à vontade também. Eu acho que boa tarde, praticamente, né? É um prazer estar aqui no evento. Obrigado pelo convite e prazer estar no painel com meus colegas aqui para discussão de um tema tão importante. Só vou fazer uma correção, o ônibus carregou em 8 minutos, tá? Então, foi ainda melhor, né? Mas eu acho que foi um marco, foi um grande evento aí de mostrar uma solução brasileira de carregamento rápido para uma solução de mobilidade. Eu acho que foi um belo marco. Desculpa aí o erro, mas exagerei um pouquinho para ninguém... Senão achavam que eu estava exagerando para baixo. Eu só trouxe isso porque realmente foi um marco a gente falar que conseguiria carregar ali abaixo de 10 minutos e foi em torno de 8 minutos. Tá? Então, não sei se já tem apresentação, mas o meu nome é Rodrigo, eu sou diretor e responsável de uma unidade, de uma divisão nova da CBMM, que é de novos materiais e aplicação. O nosso carro-chefe, a CBMM é líder... eu vou falar aqui, então acho que eu vou daqui a pouco até sento. Infelizmente, acho que teve a apresentação, não chegou, então eu vou falar um pouco da CBMM e da nossa divisão, o nosso desafio. Enquanto isso, é uma apresentação, eu tento retratar o que estava nos slides. Tá? Então, a CBMM é a líder mundial de nióbio, presente em mais de 500 países, em 500 clientes, em 50 países. Tá? O carro-chefe é o ferro nióbio e hoje a gente também tem outros produtos de nióbio, chegando até a precursores de baterias aí, em diferentes aplicações. Tá?
Também a gente está fazendo aí 70 anos, né, celebrando, então, da década de 50, CBMM, celebrando 50 anos. É brasileira, controlada, aí, o maior acionista brasileiro, em Araxá, em Minas, e exportamos para o mundo. Tá? Então, como eu disse, o carro-chefe é o ferro nióbio, mas temos produtos que variam desde óxidos, a nióbio metálico, ligas e produtos de baterias aí no mundo. Principal aplicação do nióbio, a gente está falando do setor siderúrgico. Então, hoje é em torno de 80%, 85% das nossas vendas vai para o setor siderúrgico. E hoje já quase 15% a gente vê as novas áreas. E hoje bateria já representando aí, chegando quase 5% das nossas vendas, como um grande nova frente para a companhia. Tá? E a gente fala, acho que o Júlio trouxe alguns exemplos aqui, a gente fala também de trabalhar na cadeia. Né? O ônibus que a gente lançou um protótipo junto com a Toshiba e a Volkswagen, foi exatamente numa parceria estratégica de criar uma solução e viabilizar uma solução para essa aplicação aí de mobilidade. Né? Hoje a gente também tem um protótipo aí que acabou de ser lançado junto com parceiros para bateria backup de data center, AI data center. Também é uma solução que a gente vem investindo pela necessidade de energia, né? Então, uma solução de bateria que precisa de carregar rápido e alta potência, a solução de nióbio numa bateria de íon de lítio é uma solução muito interessante. Tá? A gente também tem uma solução para caminhão de mina, a gente está estudando aí aplicar na nossa própria operação. E aí vamos no primeiro modelo de fazer um kit híbrido para depois 100% elétrico. Então a gente usa muito a nossa operação para ser um case aí de primeiros na adoção da tecnologia. Então a ideia aí é reduzir número de caminhão e ter uma melhor disponibilidade do caminhão e diminuir emissão. Né? Isso vai em conjunto com o nosso compromisso de ser carbono neutro em 2040, escopo 1 e 2. Então, transporte, como a gente minimiza transporte, acha soluções. Então, é muito importante para a gente. Então, a gente acaba sendo, vou usar aqui a palavra boa, cobaias das nossas soluções e mostrando para o mundo aí qual é o benefício do nióbio em diferentes soluções. Quando a gente fala hoje do nióbio, aí teve evoluções, hoje está... Gostei do... Está disponível? Obrigado. Eu passei por essa parte aqui, passei por essa parte. Então, falando um pouco das aplicações do nióbio, né, hoje, principalmente em baterias, o nióbio pode ser utilizado como um aditivo em cátodo ou como material ativo mesmo em ânodo. E aí, em ânodo, que traz essa solução que o ônibus pode ser carregado aí em menos de 8 minutos. São para baterias de íon de lítio, tá? Então a gente não está falando de outro tipo de bateria. E aí o material no ânodo é um ânodo que o mais utilizado no mundo é de grafite. A gente está falando para aplicações especiais que vão usar um ânodo de nióbio titânio, ou nióbio tungstênio, ou nióbio outros elementos aí. Então não é para aplicação em massa, mas sim aplicações que você precisa potência, carregamento rápido e vida longa e segurança. Então, por isso que eu falei do AI Data Center, também é uma solução que vai exigir isso, ônibus é outra, caminhão de minas são outras soluções. Quando a gente vai para o cátodo, já é na mobilidade, é como aditivo, melhora aí a voltagem do cátodo na bateria, melhora a segurança e também a vida. Então, aí no cátodo já é para uma aplicação mais em massa e entrando em mobilidade. E também a gente tem pesquisa aí de baterias do futuro, de estado sólido, em diferentes cátodos de níquel, que o nióbio pode entrar tanto parte da composição do material ativo, como também em aditivo. Aqui o exemplo que eu falei, vou passar rápido para não tomar mais tempo.
Aqui é um carregador rápido modular, então wireless. Então isso daqui você pode usar na nossa operação de mina ou em algumas operações que não consegue chegar a energia e você utiliza baterias de nióbio como um carregamento rápido aqui. A gente conseguiria com 2 desses carregar o ônibus em 8 minutos também. Tá? E esse daqui é um protótipo também para uma operação de mina na Austrália. É uma solução híbrida para minas subterrâneas que podem precisam ser híbridas nessa solução. É o mesmo modelo que a gente vai testar na nossa operação do kit híbrido. Tá? E aqui eu estava nessa parte, em termos da CBMM, a gente tem um objetivo 2040 de neutralidade de carbono. Hoje, a nossa EPD estão falando em 1,66 de tonelada de CO2 por produção de ferro nióbio. Isso foi uma grande evolução nos últimos 5 anos, era 5,1 e a gente conseguiu baixar para 1,66, muito aí trabalhando na cadeia, utilizando alumínio reciclável, nos ajudou bastante, tanto baixar a emissão quanto o custo. E então a gente conseguiu nesse objetivo e a ideia é aí trabalhar mais ainda na substituição de GLP e outros combustíveis fósseis e também no transporte aí atingir aí a meta de neutralidade de carbono em 2040. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Né? E aqui, voltando para o Leandro, eu só queria dar um exemplo da CBA, que eu dei da CBMM. A CBA é uma das empresas que tem um dos melhores projetos de reabilitação de área minerada que eu conheço. Né? Olha que eu conheço alguns. Então, é um trabalho que eles fazem no sul de Minas, principalmente, né? Extremamente bem feito. Né? Ele já saiu em reportagem do Globo Rural 2 vezes. O Christian faz um trabalho maravilhoso lá. E eu recomendo a vocês entrarem no YouTube e procurarem aqueles que se interessam por mineração. Vale a pena ver. E é o Fábio Brandão, da Vale Base Metals. Por favor, Fábio. Pode, fique à vontade. Obrigado, Júlio. Bom dia a todas e todos. Grande prazer estar aqui. Queria agradecer esse convite ao IBRAM, pessoa do Júlio Neri, também a nossa RI, Mônica César, que foi a pessoa que me convidou para estar aqui hoje. Grande prazer estar aqui, cumprimentar também a nossa plateia. Estou hoje na Vale Base Metals como diretor global de gestão de ativos e engenharia e queria falar, jogo rápido para vocês, sei que a posição um pouco ingrata, né? Está quase que entre o almoço e então eu vou tentar ser rápido aqui. Nós somos a Vale Metais Básicos, né? Somos uma empresa global de mineração focada no fornecimento sustentável e responsável dos minerais e metais que são essenciais aí para a nossa transição energética. Né? Hoje nós temos como nossos acionistas 90% a Vale SA, que todos vocês conhecem, e 10% a Manara Minerals, os sauditas. Então, somos uma empresa independente, pertencente à Vale e à Manara Minerals. Estamos focados no fornecimento de cobre e níquel. Sou muito grato pela fala mais cedo, né, do Emir, da BHP, que já me ajudou com um gancho na importância do cobre. Né, e fornecemos cobre e níquel, e também produzimos cobalto e os metais do grupo da platina. Podemos passar? Ou é esse aqui que está na minha mão? Esse aqui? Estou apertando o verde aqui. Esse de cima? Joia. Um mapa dá uma ideia de onde nós estamos. No Brasil, nós temos as nossas operações de cobre, Salobo e Sossego, e uma operação de níquel, Onça Puma. No Canadá, nós temos as nossas operações em Voisey's Bay, quase no Círculo Polar Ártico, e Long Harbour,
temos também um grande complexo minerador em Sudbury, uma operação integrada em Thompson e a nossa refinaria em Port Colborne. Também estamos na Indonésia, com a PTVI. O RU, que vocês estão vendo ali, é um grande projeto que está sendo desenvolvido. E temos também as nossas refinarias no Japão, Matsusaka, e também em UK, em Clydach. Somos a Vale Metais Básicos, temos 5.000 empregados próprios, 6.500 terceiros, 77% dos nossos empregados são contratados localmente, temos aí 26% dos nossos trabalhadores operacionais e líderes são mulheres, 43% líderes negros, 42% dos líderes são locais. Um pouco de sustentabilidade, né? Nós temos nossas metas alinhadas com as metas da Vale, da mudança climática, de redução do escopo 1 e 2 até 2030 em 33%, e reduzir 15% do escopo 3 até 2035 e zerar escopo 1 e 2 até 2050. Possuímos aí 100% de energia renovável no Brasil, globalmente estamos buscando essa marca também, e buscamos fazer uma contribuição socioeconômica significativa onde nós operamos com saúde, educação e geração de renda. Esse mapa eu gosto muito, me dá muito orgulho de apresentar. Ele mostra no tempo, desde a década de 70, a região onde nós operamos. Vocês podem ver que o que sobrou de verde é a área que a Vale opera e preserva. Então, nós hoje operamos dentro da Floresta Nacional de Carajás e da Tapirapé-Aquiri, e nós somente tocamos 3% dessa área, preservando outros 97% em parceria com o ICMBio e o IBAMA. Então, acho que foi a Ana Paula que falou mais cedo, né? A mineração faz sentido, né? Eu adoro mostrar essa figura exatamente por isso. Somente 3% da área preservada é tocada por nossas atividades hoje. Nossas operações aqui mostram bem a nossa logística, Salobo e Sossego, produzindo cobre, Onça Puma produzindo níquel. Tem nesse mapa também Carajás, Serra Norte, o S11D, que é chamado Serra Sul. Nossos produtos de Salobo e Sossego vão pela ferrovia em vagões dedicados até o porto de Ponta da Madeira e São Luís, e nosso produto de Onça Puma vai para o porto de Vila do Conde, ainda dentro do estado do Pará, em Belém. Nosso potencial é enorme, né? Queremos acelerar nossa produção de cobre. Hoje nós estamos em torno de 350 mil toneladas anualmente, 280 no Brasil. Queremos chegar até 2030 com Bacaba e Alemão, eu vou mostrar no mapa onde que isso fica para vocês entenderem, na faixa de 420 a 500, chegar a 700 mil toneladas até 2030, no período 2030-2035, com potencial de subir ainda mais esse número, né, com os projetos aí Paulo Afonso, 118 e outros pequenos depósitos. Esse mapa já está quase terminando, para mostrar para vocês ali em cima, onde fica Salobo, é a maior operação de cobre do Brasil hoje, e a nossa maior operação de cobre da Vale também. Como eu falei, estamos dentro da Floresta Nacional Tapirapé-Aquiri, e nós temos próximos ali o que nós chamamos o Hub Salobo, o mais promissor dele sendo Paulo Afonso, que está no Hub Norte, está bem perto ali da Vila Paulo Fonteles. Ali um pouquinho mais embaixo nós chamamos o Hub Alemão, é uma mina bem grande que nós estamos estudando o desenvolvimento, e no Hub Sul, que está próximo às atividades Sossego, vocês veem que tem muito mais estrelinhas ali, porque tem várias opções. Sossego é uma operação nossa, foi nossa primeira mina, começou em 2004, e ela está exaurindo a fonte atual, porém temos todas essas opções aí, sendo que a que vai entrar em operação primeiro é o Bacaba, está um pouquinho acima ali, é um projeto que já tem licença prévia, já está sendo desenvolvido, estamos só aguardando a licença de instalação, que deve sair agora em outubro para começar a construção. Bom, aí só repetindo o que eu já falei antes, os números, né, o nosso potencial é enorme, pretendemos chegar aí em 10 anos a 700 mil toneladas de cobre anualmente. Falando de Onça Puma, foi a primeira operação de níquel no Brasil, nós produzimos níquel classe 2 em Onça Puma, que é uma liga de ferro-níquel. Nós acabamos de comissionar o forno 2, entrou em operação agora, no mês passado, ele ainda está rampando,
Esse forno 2 vai levar a nossa produção, vai adicionar mais 15 mil toneladas de níquel e vai levar a nossa produção para a faixa de 40 mil toneladas ano de níquel. Aí um pouquinho do que nós fazemos lá fora, mas a minha mensagem principal aqui hoje eu queria focar no cobre com vocês, que é o grande potencial que nós temos aqui no Brasil, que é o nosso grande foco de investimento e desenvolvimento hoje. Bom, encerrando, não vou conseguir fazer igual você e devolver 2 minutos, viu, Leandro? Ainda vou usar um pouquinho mais. Mas, encerrando, eu queria deixar uma mensagem que não precisa ser repetitiva, acho que os painéis antes aqui foram muito felizes, né, no que disseram. A gente não precisa falar aqui da importância da transição energética, mas nós estamos num momento muito único da história, né? Nós estamos vivendo uma transformação fantástica, onde o que era bom ano passado pode não ser bom esse ano, né? As coisas estão mudando muito rápidas, mas de uma forma ou de outra, seja da geração de energia ao aeroespacial, seja do carro elétrico à indústria de defesa, o cobre e o níquel continuam lá e acreditamos que vai continuar a estar. Então, nós acreditamos nessa transição energética justa, com impacto socioeconômico e positivo, né? E nós estamos muito bem posicionados com o nosso potencial geológico no Brasil, nossa expertise em mineração, para atender essa virada da indústria. Obrigado. Esse trabalho que a Vale faz lá, né, e hoje é herdado lá pela Base Metals, de preservação ali no sul do Pará, realmente sudeste do Pará, é impressionante. A Floresta Nacional de Carajás vale a pena ser conhecida também. E você não falou aí também que vocês estão começando agora a querer entrar em minas subterrâneas, que é uma grande novidade também, né? E um projeto importante, porque é uma mina de grande porte, né? As nossas operações do Canadá são primariamente subterrâneas. Lá no Canadá sim, mas no Brasil, né? No Brasil, o subterrâneo de Sossego é uma opção futura sendo estudada, mas Bacaba e Barão vão vir primeiro, que são open pit. Já vão ser subterrâneos? Não. Vão operar Bacaba e céu Barão aberto são primeiro. open pit e o Sossego subterrâneo é uma opção em estudo. Vai ser interessante ver, viu? Mas obrigado, Fábio, né? Agora vamos lá para o João Luiz, uma empresa inovadora desde que eu conheço ela, né? Que sempre na ponta aí na tecnologia de sondagem, laboratório, né? E avançando sempre, critérios gerenciais também sempre inovadores. Então, João, parabéns pela empresa e o palco é seu. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer aos presentes, né, e principalmente às instituições que estão fazendo com que aconteça o segundo Invest Mind Summit. E feliz por estar aqui na Faria Lima, né? O primeiro evento foi na B3. Agradecemos muito ao Gilson, que nos cedeu espaço. Espero que o fechamento dos lançamentos das próximas minas também sejam na B3, em conjunto com a TSX, né, Guilherme? E aqui está. Agradecer ao Miguel, que foi realmente o propulsor desse evento, que está puxando todos para participarem, né? E, obviamente, deixar os cumprimentos à secretária que aqui esteve, ao José Gordon do BNDES e ao Tasso da ANM. Bem, as falas aqui foram muito positivas e ilustrativas do que é o setor mineral. Mas as mineradoras e os prestadores de serviço, aqueles que estão envolvidos, já conhecem a mineração. É importante que o setor que fomente a mineração, que é o setor financeiro, investidores, entendam e também abracem esse segmento, né? O Brasil tem uma oportunidade imensa para o setor mineral. Enquanto lá fora, no Canadá, na Austrália, no Canadá, mais de 1.000 empresas listadas, no Brasil nós temos 8, 10 empresas listadas. E, no entanto, tem uma infraestrutura por trás da mineração que pode vir junto com o crescimento e abertura de novas minas. E que isso seja realmente refletido para os presentes, colocado isso na pauta de investimentos, quiçá se criamos um CRI, né? Já tem certificado recebíveis, tem um CRA, tem o CRI, por que não fomentarmos a criação de um CRI certificado recebíveis de investimentos minerais, né? Eu inicio aqui a minha apresentação e uma incumbência dada pelo nosso
moderador, o Júlio, né, para falar um pouco. E, enfim, mas vamos lá. Bom, você quer a minha carreira, vou pular, 34 anos no setor, né? Isso colabora muito. Já tive a oportunidade de estar no projeto Salô, Bacaba, Paulo Afonso, Sossego, e a época que ainda era a antiga Phelps Dodge, com exploração mineral em 1990 e bolinha, né? Mas a demanda do setor mineral, ela passa pela transição energética, ela passa pelos avanços de tecnologia, infraestrutura e agricultura. Para termos uma ideia, a visão de 2040, nós vamos precisar do lítio de um crescimento de 5 a 12 vezes. E, no entanto, nós teremos uma escassez em torno de 20 a 40, terras raras 2 a 3 vezes, escassez de 25 a 30, cobre de 1,5 a 3, escassez de 25 a 40, e assim no silício, que é para avanço de tecnologia, magnésio, titânio. Nós, no Brasil, nós exportamos commodities concentradas ou simplesmente produtos inacabados. Realmente, o exemplo da CBA foi maravilhoso e interessante de observarmos aqui. Desde a hidrelétrica, o produto inacabado e o produto inacabado, assim como se faz lá no níquel, agora com a instalação do segundo alto forno. Isso é interessante. Eu estava comentando com o Rodrigo, né, aos meus colegas de painéis, que um ex-químico da Geosol que ajudou a desenvolver em 1953, a Geosol também tem 70 anos, o concentrado do NB2O5 e, posteriormente, pirocloro. E hoje está essa tecnologia maravilhosa. Depois queremos conhecer as baterias, que nós estamos desenvolvendo equipamentos elétricos para atuarem nas minas, isso com tecnologia brasileira. Nós temos aqui os gargalos geológicos operacionais, exaustão em vários locais. O Brasil tem dimensões territoriais a serem conhecidas e necessários de investimento em pesquisa mineral. Temos lá fora tensões geopolíticas, aqui é tranquila, que nós conseguimos fazer com que as coisas andem de forma mais rápida. Necessita, sim, melhorar a infraestrutura. A mineração pode trazer, né, essa demanda de infraestrutura em conjunto. E, obviamente, as pressões em ESG e uma necessidade de profissionais na área. Por incrível que pareça, os profissionais da área de mineração eles estão sendo reduzidos em termos de formação, mas no Brasil tem uma grande capacidade de formação, tem excelentes empresas, bons técnicos e tecnologia avançada, como tal qual que nós vimos aqui, carregamento por indução pela bateria da CBPM. Se nós pensarmos em termos de logística no mundo, existem complicações, necessidades de transporte, necessidade de passar por momentos geopolíticos complexos, como nós estamos passando, todo mundo vendo o que os Estados Unidos estão querendo hoje, que é terras raras daqui, terras raras ali, a China proibindo, né, de fornecer determinados elementos químicos, como demonstrado aqui, o galho, a China produz quase que 100%. No Brasil, nós temos essas condições geológicas favoráveis e, no entanto, ainda inexploradas. E esse aqui é os casos de sucesso. Um caso interessante da Indonésia, como dito aqui da transformação, a Indonésia saiu de o país atraiu PIB de 20 bilhões, saindo de 1 bilhão na produção de níquel, passando para 20 bilhões, onde foram gerados mais de 150 mil empregos e, obviamente, construído vários processos de transformação para que chegasse a liga e não simplesmente a produção do concentrado. Isso é o que nós temos que fazer aqui. Os objetivos do Programa Plano Nacional de Minerais Críticos Estratégicos, avançar na transição energética, ter clareza do que nós vamos fazer, quais instrumentos, como disse e repito, fundo garantidor da atividade mineral, ter clareza do que nós vamos fazer. Programa Federal de Minerais Essenciais à Transição Energética, incentivos fiscais. Um projeto de mineração, ele demora para se maturar. Então, durante o período de exploração mineral, de prospecção, tem que se ter uma isenção, porque ele só tem capital investido, não tem retorno. Nós estamos só simplesmente colocando capex, não tem OPEX, não vem valor para a empresa. Aí o investidor, às vezes, ele quer algo de curto prazo, ele não entende. Agora, quem quer realmente ter resultados melhores, a longo prazo, está aí uma boa oportunidade para se investir. E os créditos creditícios e regulatórios. Isso é o que nós devemos fazer e que esse público que aqui está presente e os que não estão, mas que terão possibilidade de trocar informações, que entendam
e façam com que esse movimento tenha uma celeridade e uma contribuição para o desenvolvimento do Brasil e, obviamente, da geração de empregos. A mineração está em torno de 4% do PIB brasileiro, tem potencial para dobrar isso rapidamente. E alguns casos de projetos na cadeia mineral, de exploração mineral, de minerais críticos, por causa da Caldeira Project, a B2 Bahia Grafite, a 4A Lagoa Prospect da CBPM, aí vem a parte de processamento mineral e a terceira que é inovação e tecnologia, né? Vários projetos sendo desenvolvidos internamente no Brasil. Isso é que nos move a manter a mineração de forma continuada e de forma que nós possamos, de fato, mudar a nossa matriz mineral. Hoje nós transportamos, né, eu digo que nós não transportamos minério de ferro, nós transportamos montanha. Isso quem dizia é o Eliezer Batista. O Brasil transporta montanhas. Concentrados de minério são volumes menores. Mas se nós fizermos a transformação aqui, melhor ainda para o Brasil. Energia nós temos limpa. Todos ouvimos nos painéis. Temos possibilidade de aumentar essa energia. E por que não transformarmos o que nós temos de produto concentrado em produto inacabado e, posteriormente, produto acabado? É uma cadeia extensa para se fazer. E, por último, né, umas referências para quem quiser tomar nota dos locais e reforçar a necessidade de que, sem o setor financeiro entender, abraçar esta causa, nós teremos que trazer capital de fora, como várias empresas o fazem, principalmente as Junior Company, que o mercado lá fora entende, o mercado lá fora fomenta e o mercado lá fora desenvolve, né? O pequeno, o médio e o grande empreendedor. Isso é necessário ser feito aqui também. Então fica o convite, né? A mensagem e o desejo que a Faria Lima entenda esta oportunidade e faça dela good business, great business, junto com o setor mineral. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, João. Vamos fazer agora, né, para a gente manter o painel nos 50 minutos regulamentares, apesar de que nós já estamos um pouquinho avançados na hora. Mas eu vou fazer só uma pergunta para cada um e peço também para vocês emendarem com as palavras finais, tentando para a gente juntar os 4 aí, ficar nos 10 minutos, né, ou 2 minutos e meio para cada. Mas começando com o Leandro, da CBA, de que forma os setores da economia podem se beneficiar da utilização do alumínio de baixo carbono e como a CBA está colaborando com essas indústrias? Obrigado, Júlio, pela pergunta. 2 minutos e meio é um desafio, né? Mas vamos em frente. Bom, eu mostrei há pouco que o alumínio ele tem características intrínsecas que pode contribuir para a transição energética em diversas linhas. Se olharmos pelo prisma do setor de geração e de transmissão de energia, o alumínio pode ser um aliado no aumento da malha. O alumínio é leve, pode facilitar a infraestrutura de transmissão, é um bom condutor. E é claro, minha fala é muito no sentido de dizer o alumínio é um player relevante para a transição energética, mas assim como outros metais, né? Eu acredito que o futuro da transição energética é multimetal. E acho que essa combinação é a beleza da coisa. E avançando um pouco, poderia dizer, o alumínio também, por ser leve e por ser flexível, pode ser usado e deve ser usado no setor automotivo, absorve impacto, consegue se moldar a situações diversas. Então, portanto, a gente tem na CBA trabalhado com um olhar de como desenvolver soluções em conjunto. Um caso emblemático e mais recente para nós foi o desenvolvimento de um teto completo de um ônibus que era produzido de um certo material e mudou a partir de um desenvolvimento em conjunto com o cliente Marco Polo, posso dizer o nome, inclusive, substituímos por um material, o teto inteiro, que facilitou a montagem, reduziu o custo de montagem, deixou o ônibus mais leve, portanto, menos combustível.
e também tornou o ônibus mais, do ponto de vista de circularidade, mais propício. Para a indústria de alimentos, desenvolvemos uma tecnologia que separa o alumínio do polímero, aquela caixinha cartonada, né, as embalagens Tetra Pak, elas são basicamente uma mistura de papelão, alumínio e polímero. O alumínio ele tem a função de segurança de alimentos, de transporte, de armazenamento, de própria manutenção das propriedades. Então, portanto, ele é muito importante, é isso que eu quero dizer. E não havia até pouco uma tecnologia capaz de fazer essa separação plenamente. Desenvolvemos uma tecnologia que se chama ReAll, Recycling Aluminum. Hoje, então, conseguimos fazer essa separação plenamente. O polímero volta para a cadeia de polímero com uma qualidade muito boa, o alumínio segue na produção da cadeia do alumínio. O que eu quero dizer a gente tem buscado construir soluções em conjunto, seja do ponto de vista privado com privado, e seja do ponto de vista, a gente também tem buscado dialogar bastante com o governo, o executivo e também o legislativo na produção de soluções que facilitem a nossa vida do ponto de vista de segurança jurídica, do ponto de vista de algum tipo de competitividade ligada a fiscal, financeiro. Fiquei muito feliz, já caminhando aqui para os comentários finais, como você pediu, fiquei com uma visão otimista da fala da secretária hoje aqui. A gente acredita que o Brasil tem muito potencial, a gente quer participar do diálogo, a gente acha que é por meio do diálogo que nós vamos chegar a soluções em conjunto que facilitem esse arcabouço regulatório e que impulsionem a atividade de mineração e metalurgia no Brasil. As debêntures, por exemplo, de infraestrutura, precisam considerar os minerais estratégicos. A bauxita já é reconhecida globalmente, assim como o alumínio, obviamente, né, originado da bauxita, um mineral estratégico. Por que não o Brasil também não a reconhecer? Nossa fala é de otimismo e de crença que o nosso país pode ser um player e deve ser um player para o alumínio e para os outros minerais tão essenciais. Com certeza, Fábio, né? E no nosso livro, assim, a gente trabalhou, né? O alumínio já está lá entre os minerais críticos e estratégicos. A gente reconhece isso, porque sem ferro e alumínio você não vai fazer estrutura de nada. Então, vamos passar para o segundo, né? Eu acho importante. Sem essa economia circular também, nós não vamos fazer essa transição. Ela é tão importante quanto a mineração. Né? Então, agora passar para o Rodrigo aqui, né? Como os minerais estratégicos, como o nióbio, podem contribuir para acelerar a transição energética global e gerar valor a longo prazo. Perfeito. Eu vou tentar aqui tangibilizar nas diferentes aplicações que o nióbio é utilizado, né? O nióbio é um elemento estratégico, né? E na sua aplicação principal, que é no aço, um exemplo que fica muito nítido e tangível para reduzir peso, aumentar a resistência, fazer um design melhor e com menor emissão, com uma pegada menor de carbono. A gente tem um case aí de torres eólicas, né? Que a gente conseguiu aí fazer torres eólicas em conjunto com parceiros. Óbvio que sempre a CBMM atua em parceria no ecossistema, em diferentes ecossistemas. Então, fazer uma torre eólica, pelo menos de 20% a 30%, com menos peso, maior resistência, maior, onde pudesse também melhorar a manutenção, ter melhor performance. Então, a solução no aço, na siderurgia, que é o nosso mercado principal, a gente tem alguns diferentes casos que ajudam nessa transição energética, e para a indústria eólica é um que eu gostaria aqui de retratar, né, de trazer. Quando a gente faz de baterias, eu trouxe aqui alguns casos, né? Então, a bateria é, com certeza, um enabler aí da transição energética, e a gente vê diferentes duas frentes, né? Então, na frente aí do cátodo que eu falei, o nióbio atua aí para melhorar a voltagem e também a vida, né? Então, você consegue aí postergar a vida dos cátodos com uma microadição de nióbio.
e também a segurança dos cátodos e também melhor a voltagem das baterias, né? E o outro foi o caso do ônibus, né? Então, a gente fala aí, só para fazer uma comparação, quando a gente comparou no caso do ônibus, usar uma bateria LFP, né? Lítio, fosfato e ferro, né? Como uma bateria usando aí no seu anodo o nióbio. Então a gente conseguiu fazer uma solução de uma bateria mais leve, né? Um design mais leve, e aí pelo menos 3 vezes mais leve, né? Onde conseguisse carregar aí abaixo de 10 minutos, e não perdesse vida, né? Então a gente fala de uma bateria de LFP aí que tem 3.000, 4.000 ciclos, onde a gente está falando essa bateria ter aí 20.000 ciclos, né? Então a ideia de ser mais segura, ter potência, não perder performance e vida está muito alinhada aí. Óbvio que não são para todas as aplicações. Na aplicação do ônibus faz sentido, no nosso caminhão de Minas está fazendo sentido. No data center também está fazendo. E vou trazer algumas coisas mais longo prazo que a gente está estudando. Então, tem projetos aí como universidade, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, para perovskita, que é captura de CO2, e aí aproveitamento, essa captura aí de CO2 como energia. E também, isso também pode ser uma solução aí para diferentes setores. Ainda está no estágio inicial, vamos dizer, que a gente chama da prontidão da energia, mas o que a gente gosta de falar é que a gente tem os horizontes aí que a gente olha, né? O aço, curtíssimo prazo, bateria já virando uma realidade e ainda novas áreas aí. Falei de captura de carbono, mas também no agro a gente tem estudos. Então a gente utiliza e vê como o nióbio ajuda diferentes indústrias aqui, principalmente no mundo, para trazer soluções aí na transição energética. E encerrando aqui com a palavra, eu acho que você abriu muito bem, acho que esse é o pouco do DNA da CBMM, né? De trabalhar em conjunto na cadeia, né? E na criação de soluções sustentáveis, inovadoras, que ajudam a resolver problema real da indústria, né? Então, acho que isso é o grande ponto que a gente vê como o nióbio um elemento estratégico e também parceiro de outros elementos, né, para a gente trazer soluções reais, inovadoras e sustentáveis e ajudando a acelerar a transição energética. Isso, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Fábio, né, quais são as principais estratégias da Vale Base Metals para posicionar o Brasil como um protagonista global na cadeia dos minerais críticos? Bom, nós somos muito abençoados no Brasil, né? Nós temos um país que tem relações diplomáticas boas com o resto do mundo, temos um potencial geológico imenso, né? Reservas conhecidas e muita coisa ainda para ser descoberta. A Vale já existe há 83 anos, então mining está no nosso DNA, está no nosso sangue, a gente sabe fazer isso. Então, nós temos tudo que, vamos dizer, como se diz em Minas Gerais, a gente está com a faca e o queijo na mão, né? Tem tudo para a gente estar aí sendo um grande player dessa transição energética, globalmente. Não só se transformar num hub aqui na América do Sul, mas também globalmente. Nós estamos aumentando nossa produção, estamos investindo. Eu falei de Salobo, nossa maior operação, né? Nós acabamos de rampar Salobo 3, né, colocamos aí mais 12 milhões de toneladas de capacidade de processamento e 50 mil toneladas de cobre anualmente no nosso portfólio. Estamos aí, eu mostrei no mapa aquela série de projetos, Bacaba já está vindo aí para Sossego, Forno 2 de Onça Puma, e fora outros investimentos como o Ru na Indonésia. Porém, dizendo isso, né, a gente sabe que os desafios são imensos, o mercado de capitais é pequeno, não é desenvolvido como de outros países. É muito bom a gente ver essa iniciativa do governo, do Conselho Nacional de Política Mineral, né? Acho que é um grande passo que está vindo aí para todo o setor, né, que vai nos ajudar bastante. Nós estamos fazendo diversas parcerias, acabamos de anunciar o Novo Carajás, 70 bilhões de investimentos nos próximos 5 anos, dos quais 25 são para metais básicos, né? Então, nós acreditamos bastante nessa transição justa e trazendo desenvolvimento
local e regional, né? Mas, para isso, a gente sabe que tem grandes gaps que precisam ser fechados ainda, e que o prognóstico é positivo, tem bastante coisa vindo aí, mas a gente sabe que ainda falta bastante para caminhar. E via colaboração, nós, a Vale Metais Básicos e a Vale SA, nós estamos sendo e queremos ser cada vez mais, junto à Faria Lima, junto ao mercado de capitais, um player importante nessa transformação. Obrigado, Fábio. João, aí eu vou tomar uma liberdade, né, já se conhece há mais tempo, de te fazer a pergunta mais difícil. Afinal, né? E foi uma coisa que me impressionou muito. Nós fizemos recentemente, você sabe disso, o CBMINA em Ouro Preto, que é a escola mais antiga de geologia e de engenharia de Minas no Brasil, né? A primeira, né? E que está aí formando profissionais competentes há mais de 200 anos, né? Mas uma coisa lá me deixou assim, perplexo mesmo, porque nós fomos lá com uma conversa com a vice-reitora, né, que é uma pessoa muito competente, da UFOP, e ela colocou lá para a Aline, que é uma colaboradora nossa, que tinha 3 cursos só em Ouro Preto que estavam com todas as vagas preenchidas, numa das faculdades de engenharia mais tradicionais, numa das mais não, né? A mais tradicional, e reconhecida por todo mundo, né? Eu sei que você foi ex-aluno lá, eu não fui ex-aluno de Ouro Preto, mas fiz meu curso de especialização em geoestatística lá. Então, é um lugar que a gente admira. E ela falou que só tem 3 cursos que estão com as vagas completas, nenhum deles na área de engenharia. Como é que a gente pode fazer para começar a atrair, né, os nossos talentos, né, que estão indo para outra área, para ser influenciadores, né, e trazer eles para a engenharia? Eu sei que engenharia dá mais trabalho que ser influenciador, mas como é que a gente pode fazer para trazer esse pessoal para ser atraído, para trabalhar? Porque sem engenheiros o futuro vai ficar mais difícil, né? Obrigado pela pergunta. O último slide, um dos últimos slides que eu coloquei, um dos desafios é a formação de profissionais. No mundo, está caindo em torno de 30%. Eu tive a oportunidade de ser ex-aluno de Ouro Preto, formei em engenharia geológica, frequento lá constantemente. A Geosol tem convênio com a Fundação Gorsex, convênio com a universidade para capacitação e desenvolvimento de trabalhos junto com as instituições e FINEP. E nós percebemos que o ramo da engenharia mineral como um todo, não só as engenharias de Ouro Preto, elas estão ficando escassas. Aí você está perguntando o que fazer. O que nós temos que fazer, enquanto sociedade, enquanto empresários, enquanto entidades, é realmente fazer um trabalho de base nas escolas de médio ensino, no ensino médio, quem está se preparando para ir para a universidade, para demonstrar o que de fato é a cadeia mineral como um todo. Ela não é simplesmente ir para o mato, ficar, né, afastado. As pessoas hoje não acham que é isso. E a conectividade permite com que as pessoas estejam, de fato, distantes, ao mesmo tempo próximas. No passado, eu lembro a época do antigo Salobo, Sossego, ficava lá, ia para lá, o máximo era um rádio, não tinha telefonia, não tinha nada, não tinha e-mail, não tinha nada, nós ficamos lá na base de rádio. E conseguimos, então é convencer, demonstrar, trazer as universidades, não só as universidades, mas o ensino médio, para que ele se sinta atração a vir trabalhar no setor mineral. Nós, enquanto empresa, a Geosol tem 70 anos, nós temos uma fundação, que é a Fundação Vitor Dequest, em homenagem ao fundador. Nós criamos uma escola de sondagem e nós patrocinamos curso técnico em Ouro Branco, criamos curso técnico de geologia e mineração, em Nova Lima, curso de segurança voltado para o setor, e o profissional operador de equipamento, eles são capacitados, treinados dentro da empresa. Inclusive, as primeiras sondadoras do Brasil foram formadas na Geosol. Então, é a conscientização, é levar o setor mineral para essa base que está subindo e, obviamente, um compromisso das empresas no que tange ao ESG, né? Eu chamaria de ESG-NT, né? Environment, Social, Governance and Training, porque nós precisamos realmente treinar as pessoas para o setor mineral. Vamos colocar o T no nosso ESG da mineração. Eu penso que essa seria a forma, viu? E obrigado por essa pergunta.
Obrigado a você, Obrigado João. a todos presentes. Acho que isso é muito importante. Eu citei Ouro Preto porque foi o caso lá da vice-reitora que citou para a gente isso. Eu estava lá no final de semana passado, retrasado, né? E realmente eu tive a oportunidade de conversar com ela. E nós debatendo e conversando com ela, com o diretor da Escola de Minas, a qual nós temos um convênio muito forte, a Geosol como um todo. E eles relataram, eles falam, João, nós estamos tendo escassez de alunos interessados no curso. E lá tem automação, tem várias engenharias, além da engenharia de geológica e mineração. Isso não é um problema só de Ouro Preto, isso é um problema de engenharia no Brasil. Então, a gente precisa trazer esse pessoal de volta para o setor aqui, a gente precisa atrair esses talentos. Mas muito obrigado aí pela resistência de todos vocês, persistentes, né? Não vou usar a palavra resiliente, porque resiliente para mim é coisa de metalurgia. A volta do metal, quando você esquenta, ele volta à forma original. Então, não gosto de usar essa palavra. Eu acho que a persistência é melhor. E obrigado pela persistência aí de estarem até essa hora e espero que a gente tenha, né, trazido aí bons conhecimentos a todos. E obrigado aqui aos meus colegas de painel. Oi? Ainda tem mais um painel ainda, tá, gente? Nós terminamos, foi esse.